Fala galera, pra quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago. Deus nunca falha! E hoje nós estamos no nosso terceiro episódio de relacionamento, que vamos estar falando sobre casamento. Hoje nós estamos com duas pessoas que são muito especiais na minha vida e no meu ministério, que é o Fernando e a Ana Flávia. Agora eu vou estar deixando eles falar um pouco sobre eles, mas antes já quero falar para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais e também seguir a IEQ Nova Tanabi, que ela cede o espaço para as nossas gravações. E é isso, se você não é inscrito, se inscreva e já deixa o like. Bom, a gente já gravou um vídeo, né, João? E eu me apresentei, mas vou falar de novo, né? Eu sou o Fernando e tenho dois filhos, né? O Pedro e o João. Minha esposa está aqui do outro lado, a Ana Flávia. Eu sou pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular na sede, sou diretor do diaconato e hoje nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia. É um prazer estar aqui com você, viu, João? Você é uma bênção em nossas vidas. Temos aprendido muito com você. Glória a Deus. E eu espero que contribuir, né, com esta série de vídeos. Estamos aqui, eu e meu esposo somos casados há 8 anos e meio. E por mais que o tempo parece pequeno, mas nós temos aí um pouquinho de experiência que queremos compartilhar com vocês nesta noite. Pouquinho de experiência? 8 anos, um pouquinho, você tá doido. É que a gente fala essa questão de pouca experiência porque o primeiro episódio da série aí, né, o Márcio, a Renata, que também nos auxiliaram bastante, continuam nos ensinando até hoje, foram os nossos primeiros líderes de casais, né? E a experiência deles é bem maior do que a nossa, então é nesse sentido. Voltando, eu esqueci de falar, mas se você não, assistiu a nenhum dos outros episódios sobre relacionamento, aqui no iCardzinho que vai estar aparecendo aqui em cima, vai estar a série completa. Clica lá e assiste, que eu tenho certeza que você vai aprender muito. E já vamos falar de polêmica, um pouquinho de polêmica, vamos dar uma pimentadinha. Porque, cara, eu juro pra vocês que eu tento não ser tão polêmico, sabe? Mas tem algo que grita dentro de mim, fala, então eu sigo, né? A primeira pergunta é: o que ninguém fala sobre o casamento? Eu vou responder. Olha lá. Essa eu vou responder. João, na grande verdade, eu vou mudar um pouco essa sua questão. Você perguntou o que ninguém fala sobre o casamento, mas eu vou comentar o que todo mundo fala sobre casamento. Por quê? Porque todo lugar que a gente vai, a gente escuta alguém falando: se alguém tivesse me orientado antes, eu não teria casado. Ou então tem até essa televisão, mas tem até aquelas brincadeirinhas, né? Eu já ouvi pessoas falando assim: mas você não vai aconselhar o seu primo, o seu irmão, a sua irmã? E eu já ouvi o cara falar assim: poxa, não, eu não vou não. Na minha vez ninguém aconselhou. Então deixa ele fazer o que ele quer. Entre aspas, vai se vira. Mas na grande verdade, o casamento, que todo mundo fala, é que casamento é uma prisão, ele aprisiona. O casamento ele é monótono. O casamento ele é algo que tira a essência do ser humano quando ele quer viver só. Na grande verdade, eu concordo e discordo em partes, porque isso tudo é questão de escolha. E quando você escolhe a pessoa correta, você está com a pessoa correta, direcionado por Deus, o casamento não é nada disso, o casamento é uma bênção. Amém. O casamento ele é uma delícia, por quê? Porque você convive com uma pessoa que você ama, você tem o prazer de dormir com uma pessoa que você ama, e você tem todo dia aquela saudade diária de sair e gostar de voltar para casa, porque sabe que tem alguém te esperando. Amém. Então, o que todo mundo fala, eu quero desmistificar esse mito, né? Casamento não é monótono, casamento é alegria, felicidade, amor, tudo está em nós, dependendo do que nós fazemos dentro do casamento, em quem nós cremos e quem está no centro das nossas vidas. Amém. Ó, você falou que, casamento alegria. Algumas pessoas falam
eu já ouvi até pessoas falando que não tem alegria no casamento. Qual dica você dá para esta pessoa que não possui essa alegria no casamento? Posso responder? Se apaixonar a cada dia. Cada dia você tem que viver o novo. Porque cada dia você tem algo a aprender com o seu cônjuge. Amém. Casamento é isso, às vezes você tem que ceder. Às vezes. Nós vamos para a nossa segunda pergunta. E essa pergunta é que eu estava mais curioso, porque eu não namoro e... Olha lá, o pastor Vitor já não aguenta, mano. Enfim, eu não namoro e quando fala em casamento, eu penso assim, o que eu vou estranhar, será? Agora uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta para vocês. O que vocês mais estranharam quando vocês se casaram? Ela vai falar. Primeira coisa, o ronco do Fernando. Não, é verdade, demorei pra acostumar, viu? Agora eu acostumei, mas eu estranhei muito isso. Era só aquela, Fernando. Toda hora. Aí, tipo, toalha jogada em cima da cama, toalha molhada. Que mais? Tênis. Né, porque a gente, né, mulher, quer tudo no lugar certinho, então isso demorou para eu acostumar. Alguma coisa ele mudou, alguma coisa eu me acostumei, eu cedi também. Eu também cedo, né, amor? Tem que falar que cede, né? Senão... Mas a questão do ronco, o Sabrão não falou, mas é que era relacionado à saúde, questão da apneia, senão vai ficar feio pra mim. Isso aí. Mas, e quanto, Ana Flávia? O que é difícil, eu sempre falei para ela, desde o primeiro dia do nosso casamento, eu tenho que ficar andando atrás dela na casa, apagando as luzes que ela acende. E até hoje, de velho, eu tenho que falar. Hoje a gente saiu para vir gravar o vídeo que eu apaguei 9 lâmpadas em casa. Você contou? Mas assim, o que para mim, o que foi mais complexo, que foi mais difícil para mim adaptar, eu sempre tive o hábito de assistir TV até tarde. E minha mãe sempre falou, você está trocando a noite pelo dia, porque eu ficava assistindo televisão. Eu sempre gostei muito de assistir filmes. E no início do casamento foi muito difícil porque ela acostumada a dormir um pouco mais cedo. E ela nunca aceitou esse fato de ela ir dormir e eu ficar acordado. Porque um casamento, um casal, vão dormir no mesmo horário. Você tem que ir junto para a mesma carne. Você me fez lembrar quando o Fernando, você estava desenhando à noite, né? O computador ficava no nosso quarto. Aí eu ficava, no outro quarto, só que tinha uma caminha de solteiro. Aí eu ficava deitada ali, vendo ele trabalhar, até a hora que ele parasse, aí nós íamos junto pro nosso quarto. Nossa, para não dormir sozinho, você acredita? Caramba. Ficava ali na cama. Que casal é esse, Brasil? Fosse outro casal, eu vou dormir, você fica aí, vai trabalhar sozinho. De vez em quando dava uma ideia, né? Que isso, hein, cara? Casal abençoado. Fazia o papel de coach. Às vezes só manda, né? Às vezes estava desenvolvendo um projeto ou alguma coisa assim. E ela, eu acho que isso não vai ficar legal, muda isso. Por fim, ela acabou até criando esse hobby, sabe? De fazer essa análise junto comigo. Muitos projetos que eu já desenvolvi na cidade, casas de amigos, clientes, algumas têm um dedinho dela ali. Isso você que pediu para ele criar, você não sabia. Descobriu aqui na Gabi TV. Agora é a hora que vai ficar boa. Vocês falaram de costume. Um que tem costume de deixar a toalha, outro deixar a luz acesa. Mas o que eu falo é tipo assim, aquele momento que você fala assim, cara, eu podia fazer isso, agora eu não posso mais. Você quer falar? Não, pode falar. Posso falar? Não, no início foi o futebol. Hoje não, né? Não jogo mais, né? Dá pra ver. Mas só que ela, no início eu jogava futebol terça, quinta, domingo, sábado. E quando a gente casou, né? Não foi radical. Uma vez por semana. Não, porque uma vez por semana tá bom. Jogar
num dia a gente ia no culto à noite, aí sobrava 2, 3 noites na semana e eu ficava sozinha pra ele jogar futebol. Aí cortou do futebol, hein, Fernandão? Só no sábado, Aqui, ó. tá bom. Cortou. A polícia veio. Passou o facão. Passou o facão. E você, assim, o que você mais sentiu? Olha, eu sempre fui muito apegada à minha família, minha mãe, a minha avó, então eu estava ali todo dia. Então no início, assim, eu demorei um pouquinho, alguns dias, não foi tanto assim, mas para essa adaptação, né? Que eu não estava mais não estava mais na casa da minha mãe, me adaptar ali com a minha vida, cozinhar, que nunca foi meu hobby, ali estava tudo nas minhas mãos, né? Então, assim, eu fui mais nessa parte, não tive assim nada além disso, não. Fernandão, Lembrei. Ficou lembrei. Posso soltar? Eu vim de uma casa que lá a gente tinha o costume, a gente tinha o hábito de que em todas as refeições a mistura era carne. A mistura era carne. Aí, a primeira semana, a gente foi fazer a nossa primeira refeição em casa. Ela preparou a mesa, estava toda linda, né? Tinha um arroz, tinha um feijão. Aí tinha um prato que ela fez uma mandioca amassada. Nunca tinha comido. Uma delícia, gostoso. Só que a gente começou a comer, ela tá lá, começou a comer o arroz, o feijão, a mandioca amassada, a salada. E eu perguntei para ela, amor, cadê a mistura? Aí ela falou, tá aí a mistura. Eu falei, não, isso não é mistura. Ficou de carne. Aí ela veio lá, toda pedagógica, né, professora. Aí veio, amor, mistura é tudo aquilo que a gente mistura com o arroz e com o feijão. Mas hoje eu acostumei com isso, né? Qualquer coisa que a gente faz em casa, a gente come com muita gratidão a Deus, primeiramente porque é Deus que nos sustenta e coloca o alimento na nossa mesa. Mas era um costume que... cara, eu também gosto de carne. Eu também. Nossa, carne pra mim. Já que nós estamos falando de comida, você sabe cozinhar também ou é só a Ana que cozinha? Eu cozinho, mas assim, não sou masterchef, mas eu sei me virar. De sábado é por conta dele, sábado no almoço é por conta dele. Olha, chegamos no ponto que eu tava querendo. A pergunta é, agora, como ter um casamento bem sucedido? Assim, uma dica para ter um casamento bem sucedido. Posso começar? Bom, João, desde quando nós decidimos, né, vamos nos casar. Então ali eu chamei o Fernando, falei, bom, uma conversa bem séria, assim, amor, a gente vai dar esse passo. Então acho que é algo que a gente tem que, né, ajustar. Primeiro foi, né, eu falei, olha, um desejo, né, um projeto meu que eu já coloquei diante de Deus, que eu queria ter a nossa casa. Queria já, a gente vamos começar a pensar, planejar, porque eu queria a nossa casa. E o Fernando, né, catou a ideia, amém, vamos lá, vamos construir. Aí eu comentei com ele, falei, olha, vamos fazer o seguinte, a partir de agora então, meu salário, teu salário, vamos juntar os nossos salários, mesmo ainda namorando. Porque aí a gente vê o que nós temos para poder investir no financiamento, tudo. E ele concordou. Então, assim que ele recebia, ele passava uma parte, né? E aí a gente começou a pensar, a planejar. Não trouxe, né? Esqueci. E até nós encontramos agora de sair de casa a planta da nossa casa. O Fernando fez a planta, nosso primeiro projeto. Tira a foto que eu vou colocar ela aqui embaixo para no vídeo. E aí nós encontramos, aí ele fez a planta, a gente levava todo culto que tinha, né, unção, a gente passou ungia, né, a nossa planta, e aí foi. Então um dos princípios aí para ter um casamento bem sucedido é isso, a partir do momento que você é uma só carne, não tem essa divisão, meu salário, teu salário, você cuida do teu salário, você faz o que você quer com o teu salário, eu faço com o meu. Não. Pelo menos na nossa casa é assim, nós recebemos o salário, nós pagamos as contas, o que sobrou é nosso, né? Tem mês que sobra, tem mês que não sobra, mas aí se sobrou, aí nós vamos pensar junto em que gastar, em como gastar.
E foi isso que nós conseguimos, então, antes do casamento, a nossa casa estava pronta, né? Um mês antes a nossa casa estava pronta, graças a Deus. Não foi fácil, tivemos lutas, mas vencemos. Lógico que estamos aí, financiamos, estamos pagando, mas é nossa. Mas é de vocês. Então, assim, e tudo começou de lá, né? Na época, ganhávamos menos, né? Tinha o nosso salário, mas assim, o pouco que nós tínhamos, nós calculamos, fizemos nossas contas e conseguimos aí financiar nossa casa, pagamos, né, nosso casamento, tudo. Lógico que nossos pais nos ajudaram, mas assim, foi tudo. Eu sempre gostei muito de caderninho, vou marcando, até hoje, né? Todas as contas, na construção foi isso, tem até hoje lá guardado o caderninho, todas até os parafusos? Todas as notinhas tá lá, tem notinha que não, mas a maioria tá lá. Então eu sempre gostei muito dessa parte, né? E o Fernando aderiu à ideia, graças a Deus. Então a gente não teve problema nessa área. Eu concordei. Mas no começo, João, foi um pouco difícil, mais para mim do que para ela, porque ela já tinha esse aprendizado, ela já tinha essa escola dentro da casa dela. E então ela até tinha economias já, e eu não tinha. Vou até comentar porque quando a gente começou com esse propósito, ela tinha uma bis, né? E eu tinha uma moto, uma CG de 150 na época, né? Uma Titan. Só que eu não tinha nada guardado. O que eu tinha para poder entrar nesse propósito era a moto e o desejo de que a gente ia conseguir conquistar o nosso sonho. Tanto que no projeto da casa, na planta baixa, lá no esboço da casa, tem até um versículo da palavra, que é o mesmo versículo que a gente colocou no convite do nosso casamento, que a palavra de Deus ela fala que o coração do homem ele faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, sempre foi dessa maneira. A gente sempre colocou tudo diante de Deus. Hoje uma das minhas principais funções no meu trabalho é o desenvolvimento de projetos em maquete eletrônica em 3D. Aprendi a fazer esses projetos em 3D porque eu não aguentava mais ela brigando no bom sentido. Porque, no bom sentido porque ela não conseguia visualizar a casa pronta. Ela olhava a plantinha baixa, né, que é a divisão dos cômodos, e ela não conseguia ver a casa pronta. E um dia eu saí da casa dela num sábado e saí pensando naquilo e falei, gente, eu preciso aprender. Cheguei em casa, sentei na minha cadeira na mesa do computador, né, liguei o PC, fui pesquisar, baixei o programa e comecei e dali virou uma profissão. Nossa, glória a Deus. Olha como Deus faz as coisas. Tudo está interligado, mas o mais importante ela não falou. Ela falou de como a gente fez. Só que o mais importante é que nós juntávamos esses valores, nós entramos nesse propósito, mas sempre a primeira parte sempre foi de Deus. Amém. Sempre foi de Deus. Então a gente tem esse entendimento, a gente tem esse conhecimento de que para a gente ser bem sucedido, além de nós cumprirmos algumas etapas, alguns acordos que nós fazemos como casal, de estarmos juntos, unidos no mesmo propósito, a mesma visão, a gente tem o entendimento do cumprimento desse princípio bíblico, que é a de separar a primeira parte que pertence ao Senhor. Amém. As primícias, o melhor é para Deus, não é nosso. Amém. É dele. Ele tem nos abençoado, ele tem nos sustentado. Amém. Já que vocês falaram dessa parte de juntar, eu acho que, tipo assim, muitas pessoas, quando vocês falam isso para elas, que vocês juntam o salário, eu acho que elas assustam, né? E aí, como que é essa, né, reação deles? Eu acho que, no princípio, assusta, sim. Acho que quando eu falei isso pro Fernando, também ele deve ter assustado. Mas peraí, o meu salário... É meu conta, né? Mas assim, quando... no princípio vai assustar.
conquistar, só que depois fica tão natural, porque não tem isso. A gente já não tem segredo entre nós. Então, se eu compro algo, o Fernando tá sabendo. Engraçado que até o nosso cartão de crédito, quando é o mesmo cartão, então quando eu compro alguma coisa, ele recebe a mensagem do que eu comprei e vice-versa. Só que assim, é tão natural pra gente que isso não é motivo de discórdia, de briga e nem, eu acho que, de invasão de privacidade, porque a gente leva numa boa. Acho que eu já ouvi isso, mas isso tá invadindo, eu faço tudo, mas eu não falo com meu esposo quanto eu ganho. Já ouvi isso de amigas minhas. Não, o que eu ganho eu não falo, meu marido nem sabe quanto eu ganho. Mas por quê? Se é uma só carne, por que ter essa divisão? Eu vou guardar, eu vou esconder do meu marido? Não faz sentido. Não faz sentido. E até mesmo porque é uma questão de cumprimento da palavra. O ser uma só carne não quer dizer apenas que são dois corpos ligados por uma aliança que foi feita diante de Deus. Além do espiritual, além do físico, tem toda essa questão financeira, emocional. O pastor Vitor tá Eu estou aqui respondendo uma coisa muito séria e ele vem dizendo Galera, eu não entendendo nada, mas o pastor Vitor quase de um bocão, não aparece aqui no como entender. Aparece aqui, ó, abaixo ganhou. Vou fazer gracinha. Tela preta, volta pro viagem. Perdi o foco, deixa eu lembrar aqui. Tá. Tem que ver o que você tá falando? Não, para de atrapalhar. Então, além de todo esse círculo, né, que envolve todas as áreas das nossas vidas, é bem assim. Eu tenho meu telefone tem senha, mas a minha esposa sabe a senha, o telefone é acessível a ela. Ela pode pegar o telefone, ver o histórico do meu WhatsApp, ver o histórico do meu Instagram na hora que ela quiser. Da mesma maneira que eu também tenho acesso ao telefone dela. Mas só que é tanta confiança que um deposita no outro que a gente não vê necessidade de ficar cobrando esse tipo de coisa. Isso é ser uma só carne. Isso é estar junto. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Só que, assim, como que as pessoas reagem, assim? Verdade. Tipo assim... Falei, não respondi. Mas vamos lá. Algumas pessoas falam que eu não tenho noção do que eu estou fazendo. Que onde você viu? Sua esposa está administrando. Exato, minha esposa administra, porque ela tem esse dom de administração financeira, administração do lar. Eu tenho meu papel como esposo de manter, de ser o provedor, de ser o intercessor, de ser a pessoa que é o líder espiritual, cabeça da família. Mas em comum acordo, às vezes tem alguns papéis que ela assume. No caso de administração, eu estou muito feliz com o resultado. Posso te garantir. A administração continue. Que continue desse jeito. Qual que é o maior desafio que vocês enfrentam ou já enfrentaram como casal? Ela vai responder também. Essas perguntas eu acho que você fez direcionado para ela. Ela sempre responde. Isso que eu falei para você que eu nem ia falar nada, né? É que você já fez vídeo comigo e ela não. Se eu chamo só ela para sentar aqui, ela... Não, foi uma estratégia, entendeu? Isso que eu falei pro João, eu vou ficar quietinho. É verdade, eu tava com vergonha na igreja aí. Não, mas o maior desafio foi o nosso primeiro ano de casados. Foi um ano muito difícil. Foi um ano de, assim, o maior desafio foi nesse primeiro ano de casado. Tudo isso que nós estamos falando, né, essa questão de ser bem-sucedido, nós começamos antes de casar, né, juntar o nosso salário e tudo, mas isso não foi de uma hora para outra, foi um desafio no início. Primeiro, nós viemos, assim, de criações muito diferentes. Nossa, então, eu tive uma criação, o Fernando teve outra bem diferente uma da outra. Então, assim, isso foi um choque no início. Foi, assim, um ano de adaptação. Foi um processo. Nós sempre falamos, né? O primeiro ano do nosso casamento foi um processo que foi doloroso, né?
porque foi essas adaptações de criações que chegou no ponto que não batia, o que eu pensava não batia com o que o Fernando pensava, essa questão de gasto, né? A gente fala, não foi sempre assim como foi hoje. No início, o Fernando tinha algumas manias, né? Ele era mais gastando que eu, então no começo eu tinha que ficar falando, amor, já deu por esse mês, nós já gastamos a nossa cota, e não é legal. Ela é aqui aí, ela vem na régua. Ninguém gosta de ser corrigido. Não. Então, assim, Nossa. hoje eu entendo, até tem uma amiga nossa que ela sempre fala, quando eu vou dar algum conselho, se você não falar isso, não é você, né? Se ela assistir, ela vai saber que eu tô falando pra Larissa. Mas assim, eu sempre tive um pouco mais de facilidade de pedir desculpa. E o Fernando, ele sempre foi mais difícil. Então, hoje nós nos conhecemos, então eu sei até que ponto eu posso falar, tem ponto que eu tenho que me calar, mas no começo não, eu queria falar, até ele reconhecer que eu estava certa. Então isso gerou um conflito, porque muitas vezes a gente dormia brigado com o outro, porque ninguém queria ceder. Aí, agora, né, com essa pouca experiência que eu disse que nós temos, eu já sei, tem um versículo que nós trouxemos para o nosso relacionamento, foi não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Amém. Então a gente vai discutir, porque nós somos humanos, a gente pode discutir durante o dia, a gente vai ter pensamentos que não vão bater, mas nós fizemos esse combinado, antes da gente dormir, nós vamos nos entender, porque nós já tivemos momentos, como eu disse, de dormir brigados, de deitar, porque a gente não consegue dormir, a gente passava lá até a madrugada acordado, mas nenhum dos dois queria ceder. Então, assim, esse ano foi esse processo de conhecimento e para que a gente pudesse ajustar os ponteiros. Então, foi um ano difícil, mas eu acho que foi necessário. E com isso a gente cresceu como casal, né? Hoje não, né? Mas quando a gente saiu desse primeiro ano, eu comecei a ver a minha esposa com olhos diferentes. Por quê? Eu comecei a enxergar ela como uma guerreira. E o passar do tempo só foi comprovando isso. Como ela falou, eu tinha algumas manias, alguns vícios, porque havia acontecido uma transformação, né? Mas a gente chegou no entendimento de que a transformação verdadeira, ela chegou com o segundo ano do casamento. Por quê? Eu levei mentira para dentro do casamento, eu levei dívidas para dentro do casamento, e foram coisas que eu não tive coragem de abrir e falar para ela antes. Então tudo isso só colaborou para que esse ano fosse mais difícil ainda para ela sobreviveu, vou falar dessa maneira porque assim foi uma verdadeira batalha para ela passar por tudo isso. E tudo isso hoje serve para a gente de experiência. Na verdade, tudo que a gente vive, eu sempre falo que tudo nessa vida é pedagógico. Então, tudo que a gente vive nos ensina alguma coisa. Amém. É que muitas vezes o ser humano ele tem essa característica de querer deixar o pior acontecer para poder fazer diferente. Isso é do ser humano, natureza humana. Mas na grande verdade, se a gente tivesse a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito antes de acontecer e a gente não deixar chegar naquele limite, seria melhor para todos. Amém. E isso acontece com ela, porque a esposa, não sei se você sabe, ela é a sentinela da casa. Então muitas vezes Deus falava com ela primeiro e ela tentava transmitir o recado para mim e eu não queria ouvir, porque é a questão da correção. Mas resumidamente, né, graças a Deus esse ano passou, é um ano que a gente fala que vale por 10 e passou. Glória a Deus. E algo assim, só para complementar, a gente passou, porque nós sempre falamos, né, casamento ele a gente precisava estar unido. Naquele momento
eu precisava ajudá-lo, porque eu sabia que era um processo que ele tinha que passar, como ele disse. Amém. Ele estava caminhando, ele estava aprendendo Amém. a como ser um servo de Deus. Era tudo um processo, era tudo muito novo, aconteceu tudo muito rápido, né? Então ali foi o Espírito Santo, né, como ele falou da sentinela, a campainha. Quando eu vi algo que não estava legal, o Espírito Santo me incomodava, tem algo ali. Aí eu começava a instigar, eu começava a você está me escondendo alguma coisa, amor, isso. Às vezes uma coisa boba, eu trabalhava em Rio Preto e trabalhava em Itanabi na época. Eu deixava a conta, paga essa conta, essa conta. Ele esquecia de pagar a conta. Aí eu chegava à tarde, mas você pagou? Para eu não brigar com ele, paguei. Aí passava alguns dias, eu encontrava a conta lá sem pagar. Aí já era motivo de briga. Né? Então assim, foi todo um processo. E ali realmente eu precisei muito, como sempre, mas naquele momento, muito da ajuda do Espírito Santo para estar me auxiliando em como lidar, né, com este ano e passar por este ano. Eu lembro que teve um momento que foi bem crítico mesmo, e ela me chamou, né? A gente entrou no quarto e ela falou assim, olha, eu lembro como se fosse hoje. Primeiro ela me colocou na parede, né? O que você prefere? Eu não casei para me divorciar. E eu não estou preparada para abrir mão, não estou disposta a abrir mão. E foi onde que eu senti que ela estava realmente segurando as minhas mãos para que a gente pudesse caminhar junto e vencer essa batalha. Nossa, glória a Deus. Galera, eu tenho uma coisa para falar. Que casal! Se você está gostando, comenta qualquer coisa aqui embaixo, que é muito importante. Você não tem noção o comentário que você faz. Qualquer coisa que você comentar, essa plataforma, ela vai saber que, cara, esse vídeo é bom. Aí o que ela vai fazer? Recomendar para mais pessoas, mais almas vão ser atingidas e mais casamentos vão ser salvos. Então, nós precisamos de você, que você comenta, que você curte, que você compartilha. Beleza? E galera, agora... Na palavra, a gente vem falando durante o vídeo todo em ser só uma carne. E eu creio que tem muitas pessoas que estão do outro lado e estão falando assim, cara, eu tento ser isso com meu cônjuge, não sei, eu vou falar com meu marido que é mais fácil. com meu marido, e eu não consigo. O que eu faço? O que eu devo fazer? Me socorre. Eu dei risada, mas eu vou responder. Mas eu dei risada porque a Ana Flávia antes ela fala cônjuge. Por isso que eu não falei. Essa pergunta, João, existe uma falha. Existe uma falha. Porque se a pessoa não consegue mais ser uma só carne com o seu parceiro, com sua parceira, é porque algo deixou de ser praticado. Amém. Algo deixou de ser exercido. Por exemplo, casal, a gente ouve muitas pessoas falar que às vezes o marido acha que é chegar em casa à noite e a mulher vai estar lá esperando e ele vai fazer o que ele quer. Na verdade não. Essa relação começa no levantar pela manhã, ela continua acontecendo durante o dia para que frutos sejam colhidos à noite. Amém. Talvez falta diálogo, talvez falta interação. O ser uma só carne, eu entendo como um princípio do casamento. Você não está conseguindo ser uma só carne, alguma coisa está errada. Eu acho que ali precisamos buscar estratégia. A melhor pessoa para nos dar essas estratégias é pedir ajuda. Espírito Santo me ajuda. Onde eu preciso corrigir, né? E alguém vai ter que ceder ali, né? Ou vai ser a mulher que vai ter que intensificar, ou o esposo, né? Para chegarem aí e não desistir desse casamento, e não deixar cair, né, na rotina. Exato. Porque a palavra diz que o homem ele se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. É bíblico isso. Não é a gente que está falando. Então, se isso está acontecendo, a Ana Flávia falou da questão da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus, mas também existem pessoas que podem auxiliar. Que pessoas são essas? São os líderes de casais. Amém. Talvez você faz parte de alguma
igreja que não tem liderança para casais, os pastores, talvez tenham os seus próprios pais. Ou a gente está falando isso agora e talvez quando alguém estiver assistindo o vídeo vai falar, poxa, mas meu pai e minha mãe são separados, como que eu vou pedir ajuda para eles? Com certeza existe alguém que você pode se espelhar, que você pode pedir esse auxílio para que essa pessoa te ajude a voltar ao início, que é esse amor pelo parceiro, pelo esposo, pela esposa, esse carinho, esse desejo de estar perto, esse desejo de permanecer. Porque quando nós estamos em uma só carne, eu falei lá no começo, pelo menos eu saio de casa, mesmo quando é para alguma, não só para o trabalho, mas às vezes algum outro compromisso que eu tenho que minha esposa não está junto comigo fisicamente, os meus filhos, os nossos filhos. Eu saio, mas quando eu saio, eu já saio pensando na hora que eu vou voltar, porque eu quero estar. Amém. Ó, já que a gente falou em todos os episódios sobre CD, eu vou perguntar para ele, Fernando, o que significa para você CD? Porque muitas pessoas assistindo, às vezes elas não entendem o que significa CD. Fica bomba para ele e sai agora. Não, o CD, eu vou dar um exemplo bem prático, sabe? Que vai até envolver nosso filho mais velho, Pedro. Para mim, que exemplifica muito o ceder, eu, Fernando, falei no começo do vídeo, gosto muito de assistir filmes. Tá doido para assistir um filme, meu filho falar, eu quero assistir desenho. Eu abrir mão do filme e deixar ele assistir o desenho. Isso é CD. CD eu ter vontade de trocar de carro, mas saber que a gente precisa fazer alguma coisa em casa que talvez ela quer mais do que eu. CD para mim às vezes eu saber que ela tem um desejo de algo e eu estar me preparando para adquirir algo para mim, Fernando, e abrir mão do que eu tenho para adquirir e presentear ela com aquilo que ela quer. Não preciso falar mais nada, né, João, nessa questão. Galera, o Victor ensinando por aqui brincadeira. Uma vez eu estava vendo uma live do David e Leonardo. E uma pessoa perguntou assim: eu e meu marido, nós não estamos mais tendo relação com marido e mulher, mas sim como amigo. O que eu devo fazer? Para vocês, se está acontecendo isso, o que essa pessoa deve fazer? Algo se perdeu. Algo se perdeu. Quando uma relação entre o marido e a mulher deixa de ser uma relação de marido e mulher, algo foi perdido. E para que isso deixe de acontecer, o que foi perdido precisa ser encontrado. Amém. A palavra fala que aquele que procura acha. Amém. Então, é questão do casal como se realmente a intenção é de permanecer, que é o que a palavra fala, até a morte, até que a morte os separe, então precisa ter um consenso, precisa ter um encontro de pensamentos e uma busca em comum por aquilo que foi perdido. Amém. O novo, né? Buscar o novo. Amém. Buscar o novo de novo. De novo. Porque eu falo assim, essa questão não é só a parte sexual, mas assim, buscar momentos, eu já vivi isso e isso que foi tão legal com o meu cônjuge, eu acertei. E agora se perdeu. Então, resgatar isso, às vezes assistir um filme junto, ir ao cinema, fazer uma jantinha só para os dois. Que eu vejo essa pergunta assim também. Às vezes a correria do dia a dia, o estresse do trabalho, os filhos. Aí a hora que você vai deitar, você já só quer dormir, você não quer mais nada, porque você está cansado, você está no teu limite ali. Então isso vai ficando algo assim, vai virando aquela rotina, né? Eu chego do trabalho, eu tenho que fazer janta, tenho que pôr criança para dormir, agora eu tenho que fazer aula remota, tenho que fazer isso, tudo. Então, assim, não deixar isso, algo se perdeu, como o Fernando disse, mas se perdeu, vamos resgatar, vamos ver aonde que foi perdido e vamos resgatar, né? Deixa o filho um dia com a avó, com a tia, tira um momento só de vocês, né? A gente, às vezes, quando
as crianças dormiu, a gente deita na cama e a gente fica lá, a gente conversa, a gente dá risada, a hora que a gente olha, já 1h da manhã, nós estamos ali conversando. Então, assim, é buscar nas pequenas coisas, achar, encontrar isso que foi perdido. Amém. Galera, nosso vídeo já está chegando ao fim. Já nós vamos deixar uma pergunta com um gostinho do nosso próximo episódio. Agora eu vou falar para eles quem vai ser o nosso próximo convidado, mas vocês não vão escutar por enquanto e vão ver a reação dele. Galera, promete, vai fechar com chave de ouro. Esse vídeo vai ser... O YouTube vai travar, quer saber? Pastor Vitor, tem alguma coisa para falar? Nada. Agora não quer falar? Tá meio fora, ainda tô cansado. Isso vai aparecer, você sabe? Ah, vai. Tá com vergonha? Tá uma pressão do casal, mas tanto que eu aprendi com eles hoje, rapaz. Vou ter que pôr em prática no futuro, viu, Thaís? Futuro próximo, quer dizer, né? Não é só ceder eu, mas você também. Nossa. E se a pedaço perder, ela ninguém vai viajar. Não sei, não sei. Então vamos para a nossa última pergunta. Mas antes, aqui tá aí, igual as novelas, mas a hora que vai no intervalo. Novamente, se você não assistiu ao outro vídeo, vai estar aparecendo aqui em cima. E também siga nas nossas redes sociais, se inscreva no canal, curte, compartilha, siga aí aqui Nova Tanabi, que está cedendo espaço pra gente. Como o nosso próximo episódio é sobre casamento, mais na parte espiritual, ministerial, etc. Às vezes tem alguma pessoa que está assistindo esse vídeo e o seu, não vou falar a palavra que você falou, porque eu não sei falar, eu vou falar seu esposo ou sua esposa. Um está dentro da igreja e o outro está fora da igreja. Qual dica que você dá para que esse casamento não se acabe, para que esse casamento não se esfrie e para principalmente trazer o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa para dentro da igreja? Quer falar? Não, pode Posso falar. responder? João, você que está acompanhando o vídeo, a única resposta que tem para essa pergunta é oração. Ore. Você esposa, você marido, talvez a esposa está frequentando a igreja, o esposo não. A gente tem casais assim na igreja. O esposo está frequentando, a esposa não. O que você tem que fazer? Orar. Colocar o seu esposo em oração, colocar a sua esposa em oração, entregar nas mãos de Deus. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Então, o discurso que tem lá fora é que se não está dando certo, se a visão não é a mesma, larga. Mulher tem um monte por aí, homem tem um monte por aí. Mas isso, para a pessoa que é serva de Deus, para a pessoa que foi liberta, para a pessoa que foi transformada, é inconcebível esse tipo de pensamento. Então a resposta é oração. Oração, oração e oração. E lembrando que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? Vai ajoelhar, varão. Eu acho que o maior é o exemplo, né? Porque o falar, muitas vezes não é aquilo que ele vai querer, né? Então, orar. Nossa. Ore. Rapaz, vocês já viram que a próxima live promete. Galera, infelizmente, acabou. Mas agora eu vou deixar que eles falem o que eles quiserem. Esse canal é todo de vocês. Bom, como a série é sobre relacionamento, já foi falado sobre namoro, muito bem falado, sobre noivado, tivemos um bom exemplo no vídeo passado, agora falando sobre casamento, tem mais um próximo vídeo ainda, que eu posso deixar para quem está começando a pensar, a ter dar um passo a mais, dar um passo à frente no seu relacionamento, do noivado virar um casamento, do namoro virar um noivado, é que quando a gente ainda namorava, a base de todas as coisas hoje eu acredito nisso. Não é a questão apenas de, é um conjunto, tá?
não é a fidelidade apenas, não é a obediência à nossa liderança apenas, mas a nossa base foi o desafio de ter um namoro santo. Amém. Nossa. O desafio de ter um namoro santo. Então, eu acredito que a maior parte das bênçãos que nós temos recebido como casal é porque Deus, Ele permitiu que nós passássemos por essa prova. Tá? Embora eu venha, as minhas raízes não foram criadas dentro de uma igreja evangélica, a minha família não vivia uma vida cristã, então eu já tinha algumas, eu já tinha um certo conhecimento que a minha esposa não tinha. E o Espírito Santo foi tão bondoso conosco, que Ele nos guardou e permitiu que o nosso namoro fosse um namoro santo, e a gente conseguisse chegar até o dia do sim, para poder aproveitar na plenitude a abertura do bolo, né? Então, se eu tenho um conselho para deixar para você, jovem, moça, moço, que está pensando em dar um passo à frente, tenha um namoro santo. Busque no Senhor forças para que esse namoro seja edificado nele, fortaleça o cordão de 3 dobras, coloque Deus no centro do seu relacionamento. E o colocar o Deus no centro do relacionamento não vale apenas no namoro, no noivado, no casamento, em todas as áreas da vida. Amém. Quando Deus está no centro de todas as coisas acontecem. Nós buscaremos em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, nas glória a nossas Deus. vidas. Amém. É colocar Deus no centro, viu, João? Aí a mulher chega. Corta aí que eu vou fazer o fim. E você que ainda não namora, que não sabe por que você está assistindo esse vídeo, eu te convido para assistir o vídeo que vai estar saindo na quarta-feira. Porque, cara, se você entender todos esses vídeos, eu te garanto que o seu namoro, que o seu noivado, que o seu casamento, que o seu relacionamento com Deus depois do casamento, mano, sem palavras. Amém. E quero agradecer ao Fernando demais por tudo, porque esse é o segundo vídeo que ele vem. Sou cliente, ó. Cliente já. Vamos começar a pensar no próximo. Você é o que mais repetiu até hoje. Vamos pensar no próximo. Então, aí galera, comentem aqui embaixo ideias de vídeo. Polêmica não pode ter nesse canal, tá? A gente corta a polêmica. Ana, muito obrigado. Ela falou que não ia falar nada. Vocês viram que ela foi a que mais falou no vídeo. Foi um prazer já estar aqui com você, viu? Foi um prazer. E eu quero agradecer novamente a todo mundo que assistiu, a todos os apoiadores. E galera, é isso. Te espero quarta-feira que vem aqui na Galo TV às 9 horas. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.